Olá, alguém do outro lado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim dicas de como fazer seu casamento ser mais feliz, como fazer seu casamento ser mais harmonioso, vamos dizer assim. Tive essa ideia, né, porque eu e meu marido vamos completar agora, em outubro, 2 anos de casados. Então essas dicas foram aplicadas durante esses 2 anos e estão sendo aplicadas até hoje também. Então espero que vocês gostem desse vídeo. A minha primeira dica é: conversem sobre tudo, né, que acontece dentro do ambiente que vocês estão, dentro da casa de vocês, porque nem ele vai ler sua mente, nem você vai ler a mente dele, né? Então, muitas vezes acontece, assim, isso eu sei que existe mais nas mulheres, né, de tipo, poxa, ele não viu que eu tava chateada e tal. Cara, às vezes o homem é desligado demais e não vê realmente que aquilo tá acontecendo, que ali é um problema pra você. Então você tem que falar: poxa, assim não dá, né? Não quero que seja assim. Pode ser de outro jeito. E você conversa, você vai conversando pra que você entenda também a parte dele, porque às vezes ele nem percebe o que tá acontecendo ali naquele momento. Então é preciso ter uma conversa mútua ali, né? Tipo, chamar ele pra conversar e diz: ó, você fez isso aqui que me deixou chateada, e aí, o que a gente vai fazer, né? Encontrar solução juntos, porque a partir da conversa vocês encontram soluções juntos, né? Muitas vezes, eu falar particularmente sobre o meu casamento, muitas vezes eu caía nessa de, poxa, ele não percebeu que eu tava chateada nessa situação. E lógico que ele não percebeu, não adianta ficar calado, né? Você tem que falar: ó, isso aqui não tá bom. E isso foi uma coisa que desde o início eu consegui fazer. Então, que bom, né, que a gente conversa sempre sobre tudo que tá dentro da nossa casa. Tudo se resolve da melhor maneira quando a gente conversa, quando a gente tem uma conversa franca, quando a gente tem aquela conversa mútua, né, entre os dois e ouvindo os dois. Inclusive, essa é a minha segunda dica: saibam ouvir o outro, né, porque você vai conversar, mas você também tem que saber ouvir. Não se inflamar com tudo dentro do casamento, não se inflamar com tantas coisas assim. Você observa aquela coisa, né? Calma. Vamos lá, a gente tá conversando aqui, eu vou ouvir você. Você tá falando pra mim, eu vou ouvir você. E assim, eu sei que muitas vezes nós não queremos ouvir o que o outro tem a dizer, porque, sei lá, tá cansado, fez muitas coisas dentro de casa e tal. Mas às vezes o marido chega cansado do trabalho e ele quer um pouco de consolo ali, ele quer falar do trabalho dele. Às vezes aconteceu alguma coisa ruim dentro do trabalho dele e você não sabe, porque você não tava lá com ele, né? Então, enfim, a gente tem que saber ouvir o nosso marido e ele também tem que saber nos ouvir. Então, por isso que essas duas coisas estão interligadas. Na verdade, todas as dicas vão estar interligadas. Vocês conversarem, saberem expor o que vocês têm dentro de vocês, mas também vocês saberem ouvir e não se inflamar tanto com o que vai ser dito ali, né? Porque, lembrando, é uma conversa franca, é aquilo que o outro tá achando ali daquela situação. Talvez possa ser que não é bem assim, vocês dois juntos vão chegar a um consenso. Mas mesmo cansados, né, mesmo com grandes dificuldades que o casamento traz, vocês saibam ouvir um ao outro, né? Saibam entender o outro, o que o outro está querendo dizer claramente. E também dizer claramente, né? O que é que você quer dizer claramente, para que não fique nenhuma pontinha solta, para que mais tarde não venha ter discussões bobas, sabe? Então, saber ouvir é muito importante, muito, muito importante, né? E não ficar atravessando o outro toda hora, sabe? Eu sempre fui muito assim, né? Ficava atravessando toda hora. Então, eu tive que aprender a me calar pra poder ouvir Júnior mais, né? Pra poder entender o que ele queria falar. Até porque também ele é um pouco mais calado, então ele precisa falar também. Então eu fui entendendo isso ao longo desse tempo que a gente tá junto, né? A terceira dica, é um conselho também, cuidado para não reproduzir aquilo que você viveu dentro da sua casa para o seu casamento, né? Coisas que você viu seus pais discutindo, coisas que às vezes vocês foram inseridos, né, naquela situação, sei lá, dos seus pais. Cuidado, muito cuidado para vocês não reproduzirem isso que vocês viveram, situações ruins, traumas, enfim, tudo dentro da casa dos seus pais para o seu casamento. Cuidado para não trazer isso para dentro do seu casamento, para que
não fique aquela situação, poxa, o outro ficar se perguntando, eu tô sendo comparado, e não pode haver isso, né? Porque eu não sou minha mãe e Júnior não é o meu pai, ou o Júnior não é o pai dele, nem a mãe dele. Lógico que nós trazemos bagagens, porque os dois são muito diferentes, os dois foram de uma criação diferente. A gente não pode, né, pegar assim a situação dos nossos pais e trazer para dentro do casamento achando que aquela é a nossa situação, né? Cada casal é único ali. E cada família é única também naquela situação, às vezes não se resolvem com a mesma coisa que se resolveu dentro da casa dos seus pais, enfim. E nós que somos filhos, né, nós muitas vezes presenciamos coisas, né, ruins, algumas crises dentro do casamento dos nossos pais que nós vemos e presenciamos, infelizmente, mas que a gente às vezes traz muito dessas coisas para dentro do nosso casamento. Então nós temos que tomar muito cuidado para não achar que o nosso marido ou a esposa, né, é aquela mãe ou aquele pai ou aquele marido e mulher, né, que a gente viu lá na casa dos nossos pais. Então, para que a gente não possa novamente repetir todos os erros que sabemos, né, que os nossos pais cometem erros, que a gente possa construir a nossa família. A gente tem que entender que a gente sai da casa dos nossos pais e nós vamos construir uma nova família. E nós não somos a mesma pessoa que os nossos pais. Não somos. Apesar da criação deles, nós não somos as mesmas pessoas. E isso é muito importante entender. Muitas vezes a gente vem achando que a gente tem que ser nossa mãe, nosso pai, para que a gente seja uma esposa melhor. E não, né? Através do que a gente estuda, através do que a gente pegar as coisas boas e as coisas ruins, tentar melhorar, né? Aquela bagagem que a gente trouxe, logicamente, né, vai influenciar em muitas coisas dentro da nossa casa, mas não podemos reproduzir todos os traumas, todas as coisas difíceis que nós vivenciamos na casa dos nossos pais, né? Que agora nós temos uma nova família, então não devemos fazer isso. E isso foi um conselho que minha mãe falou pra mim, e que eu tive isso muito guardado dentro da minha mente, para que eu não pudesse reproduzir a mesma coisa, para que eu não achasse que Júnior seria meu pai ou que o Júnior seria o pai dele. Não é dessa forma, nós não podemos reproduzir isso, né? Fica reproduzindo o casamento dos nossos pais a todo custo, porque nós não somos como eles, nós somos diferentes. A criação deles, a gente recebeu a criação deles, mas nós vamos passar somente aquilo que filtramos e achamos que é melhor, né? A quarta dica é: o casamento não é uma competição, tá? Não é uma competição de quem faz melhor ou de quem faz pior, né? O casamento é para ser uma cumplicidade, o casamento é para ser uma aliança. Então, dentro da nossa casa não pode existir, tipo, eu lavo a louça melhor. Sabe, essas coisas que são bestas e parecem bestas, mas que no dia a dia vai pesando e acabam que acontecem brincadeiras chatas dentro de casa e acaba que um fica com raiva do outro por causa dessas coisinhas que são chatas e que a gente sabe. A gente sabe, uma frase também que eu ouvi já muito, a gente sabe como magoar o outro, a gente sabe? Tem uma coisa dentro da gente, do ser humano, que é ruim e que a gente sabe como magoar o outro, a gente sabe pegar no ponto fraco do outro, né? Então, o casamento não é uma competição, não é pra ser uma competição. Bem simples de pôr em prática, eu acredito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, tchau. Até o próximo vídeo.